Presidente, boa tarde. Depois de todas essas explicações, eu queria saber qual é o sentimento, assim, nesse último contato oficial com a gente, qual é o sentimento que o senhor deixa essa gestão do Cruzeiro como um último dia de despedida, assim. Olha, eu não vou mentir para o senhor. Eu nunca tive tanta decepção na vida quanto no final do meu mandato. Decepção com pessoas. E eu vou, inclusive, dar um exemplo de coisas que me chocaram, pela pessoa que eu sou, da forma que eu sempre agi, que eu sempre procurei ser com as pessoas. Os senhores viram perfeitamente que durante a campanha para presidente do Cruzeiro, teve de tudo, inclusive um flagrante no candidato que nós estávamos apoiando, que gerou a prisão dele ao sair do Parque Esportivo do Barro Preto, alegando que ele estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Fizeram o flagrante, ele se defendeu, isso foi matéria, inclusive, policial, as emissoras de rádio e televisão, dos seus programas policiais, todos divulgaram isso, foi preso para o Detran e está se defendendo até hoje daquele episódio, arguindo que fizeram uma armadilha para pegá-lo em flagrante, que fotografaram até um vereador de Belo Horizonte dando qualquer coisa que alguém colocou no bolso e foi lá para o carro da polícia para poder segui-lo e prendê-lo, etc, etc. Eu fiquei chocado, eu assumi aquilo, achando que era um absurdo se armar uma coisa dessa para um homem que é candidato a presidente do Cruzeiro, e fiquei chocado com aquele episódio. Mas fiquei muito mais chocado quando sábado agora, me mandaram, filmaram através do celular e mandaram fotografias para mim, desse atual presidente, do presidente que foi eleito, que nós estávamos apoiando, sentado num restaurante, lá na Savassi, confraternizando com esse vereador que ele acusou de ter armado aquilo para ele. Os dois rindo, batendo a taça de cerveja, e me disseram, inclusive, que ele havia lutado e conseguido colocar esse vereador na chapa dele para o Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Essas coisas chocam a gente, porque a gente é de outra época, de outra geração, na época que as pessoas de bem não compactuavam com essas coisas, que não aceitavam essas coisas, não conviviam com essas coisas, não sabiam conviver com isso. E eu não sei conviver com essas coisas. Essas coisas me chocaram profundamente, e outras que aconteceram durante esse período, tanto que fui obrigado a me afastar daquele que eu apoiei e que ajudei a eleger. Presidente, o senhor, em entrevista na semana passada, me disse que não teria eleição do Conselho, e a gente está vendo aí uma série de medidas cautelares, ações na Justiça, enfim, liminares. Como é que está o posicionamento do presidente do clube em relação a isso, e como é que vai ter eleição ou não vai ter? Como é que o senhor está acompanhando? Eu não sei. A justiça nossa hoje está difícil da gente entender. Eu militei a vida inteira na justiça. Eu estou com 51 anos de carreira na advocacia. Dei uma parada agora nesses 6 anos de exercício da presidência do Cruzeiro, mas internamente não deixei de advogar, porque fiscalizo tudo da área jurídica do Cruzeiro, redijo muita coisa ainda, não tenho tempo de frequentar cartório, etc, etc. Mas a justiça tem coisas que faz coisas que a gente não espera. Na quarta-feira, deram entrada com ação judicial, pleiteando que a Justiça decidisse que uma das 2 chapas que iam concorrer à eleição do Cruzeiro não fosse admitida, porque ela continha nomes que não estavam com situação regularizada no clube. Por exemplo, tinha um candidato que passou a ser associado em setembro agora de 2017,
E o Estatuto dispõe que, para votar no Cruzeiro, o associado tem que ter, no mínimo, 1 ano como associado. Tem que ter completado, no mínimo, 1 ano como associado. E, para concorrer ao Conselho Deliberativo, ele tem que ter, no mínimo, 2 anos como associado. Um associado com 2 meses, 1 mês e pouco de inscrição no clube como associado, não poderia fazer parte de chapa. Então, ele inviabilizava essa chapa. Tinha outro que, desde 2006, se não me engano, por aí, não pagava condomínio do Cruzeiro. Então, o Estatuto fala que quem não estiver em dia com o clube não pode concorrer. E o Estatuto obriga, inclusive, o presidente do Cruzeiro a fornecer para o presidente do Conselho Deliberativo, que é quem tem a função de presidir a Assembleia Geral, e a eleição para conselheiro é feita através da Assembleia Geral. A de presidente do clube e presidente do Conselho Deliberativo é feita pelos conselheiros. Mas a de conselheiros é feita através da Assembleia Geral. Então, o presidente do Cruzeiro, pelo Estatuto, é obrigado a entregar em mãos do presidente do Conselho Deliberativo a listagem de todos os associados do clube que têm condição de votar e ser votado. Isso, o Estatuto exige que essa listagem seja entregue com no mínimo 15 dias de antecedência. Esses 15 dias coincidiu de ser no dia 17 de novembro. Então, no dia 17 de novembro, eu dei oportunidade aos associados do Cruzeiro de, até a parte da tarde, quitar o condomínio do clube para que eles pudessem ter direito de voto e ser votado. Faltando 15 minutos para 5 horas, que é quando encerra o expediente do Cruzeiro, eu pedi, foi impresso para mim pela tecnologia informática e com o aval da Secretaria do Clube, a listagem de todos os associados em condição de voto e de ser votado, e protocolei no Conselho Deliberativo. Dessa listagem, constava 6 sem condição de votar e ser votado. Então, como o Estatuto dispõe que só pode ser registrado no clube, e o prazo para registro é até o dia 20 do mês anterior ao da eleição, só pode ser registrado no clube através do protocolo da Secretaria-Geral do clube, que é a chapa, e ela tem que ser chapa completa e não contendo nenhuma irregularidade. Então, foi feito isso por parte das 2 chapas. Uma deu entrada no dia 14, portanto, dentro do prazo, a outra do dia 16, portanto, dentro do prazo, que era até o dia 20, e as 2 facções começaram a discutir essa regularidade das chapas com o presidente do Conselho. Uma das chapas foi surpreendida com a decisão do presidente do Conselho, dizendo o seguinte, que a que registrou primeiro, continha vários nomes, e eram, acho que, 147 nomes, de conselheiros que constavam também da outra, que foi registrada dia 16. O Estatuto dispõe o seguinte, que o associado que permitir que o nome dele conste de mais de uma chapa, ele perde o direito de disputar por qualquer das 2 chapas. Mas havia o entendimento da chapa que registrou primeiro, que, como a chapa que registrou primeiro estava completa, não tinha nenhuma irregularidade, ela tinha que ser admitida. A segunda, que fizeram a tentativa de registrar no dia 16, não podia ser aceita porque ela estava com irregularidade. Se eles sanassem a irregularidade até o dia 20, eles poderiam concorrer com aquela chapa. Mas, se não sanasse, não podia. E não sanaram. Então, a primeira chapa entendia que só existia uma chapa, porque a outra era irregular, não podia ser aceita. Mas a decisão do presidente do Conselho Deliberativo foi de que, como os conselheiros permitiram a colocação do nome deles posteriormente na segunda chapa, que aquilo seria uma desistência deles entrar na primeira. Eles poderiam, sim, renunciar ao direito de entrar na primeira se o fizessem perante os representantes dessa primeira chapa. Mas, se não fizeram, como é que o representante da primeira chapa poderia saber que eles entraram na outra chapa?
o presidente do Conselho Deliberativo se recusou a entregar a relação dos concorrentes da outra chapa, dos componentes da outra chapa. Então, a primeira chapa não sabia quem é que estava na segunda chapa. E isso gerou, então, uma ação judicial da primeira chapa para que a Justiça decidisse qual é a chapa que estava regular. E como não haveria tempo suficiente do juiz citar todas as partes e examinar com a precisão que é necessária os fatos, que ele suspendesse a eleição, adiasse a eleição, para que houvesse prazo para isso, tempo para isso. E ele fez isso. Ele deu uma decisão dizendo que observou que existiam aqueles requisitos para a concessão da liminar, porque existia realmente o risco de chapa estar com situação irregular e não poder ser inscrita, e prejuízo para as eleições do clube. Então, suspendeu as eleições, determinou ao presidente do Cruzeiro que comunicasse para os associados que não haveria essa eleição no dia 2. Essa comunicação ao presidente do Cruzeiro foi feita na quinta-feira, porque ele deu a decisão na quarta-feira à tardinha. O oficial de justiça foi ao Cruzeiro, mais ou menos na hora do almoço, 11h30, meio-dia, e citou o presidente dessa decisão, intimou o presidente dessa decisão do juiz de primeira instância, e o presidente do Cruzeiro teve que acatar a decisão judicial, mandou publicar editais nos mesmos jornais que haviam publicado, foram publicados em 3 jornais, uma comunicação de que, por decisão da Justiça, as eleições do Cruzeiro estavam suspensas, não seriam mais realizadas no dia 2. Agora, hoje, eu tomei conhecimento, através da imprensa e de conselheiros do Cruzeiro, que ontem à noite foi concedida foi dada uma outra decisão por parte de um desembargador de plantão, que acatou um pedido da outra chapa e revogou essa decisão de primeira instância, determinando que a eleição seja realizada no sábado. Eu soube que essa primeira chapa está de novo no tribunal, tentando ver se consegue modificar essa decisão. Acho que nem tempo para isso vai haver, porque sábado é amanhã. O certo é que o presidente do Cruzeiro não está fazendo conforme eu ouvi na imprensa, que o presidente do Cruzeiro havia suspendido a eleição marcada para sábado. Foi o juiz de primeira instância que suspendeu. O presidente do Cruzeiro apenas acatou aquela decisão e mandou avisar que não teria aquela eleição por ordem judicial, porque a ordem de juiz se cumpre, você não discute. E agora está vindo uma outra decisão que, oficialmente, ainda não tomei conhecimento dela para a realização da eleição. Mas, evidentemente, que até amanhã isso deve chegar ao conhecimento do presidente do Cruzeiro e do presidente do Conselho Deliberativo, que é quem preside a Assembleia Geral. E, se isso for verdade, vai haver eleição com uma chapa só, porque o presidente do Conselho Deliberativo já disse que não deferiu o pedido de registro da outra chapa. Embora esse desembargador, segundo me disseram, que deferiu a realização das eleições, ele disse que estava bem ciente que provavelmente essa eleição vai ser anulada e não vai valer nada para o futuro. Então, por isso, eu não estou entendendo mais nada de decisões de questões judiciais. Eu prefiro ficar aqui só com o nosso futebol e, graças a Deus, está passando o meu período de mandato. Acho que essa é a última turbulência, essa da eleição, porque agora o futebol entra de férias e não tendo mais eleição, o restante do mês transcorre com tranquilidade e eu posso chegar no dia 31 e despedir de vocês, da torcida do Cruzeiro, levando excelentes lembranças, evidentemente, que foi do período de muita luta, muito trabalho, mas também de uma convivência muito boa, muito sadia, e aprendi muita coisa, ganhei muitos títulos, mas aprendi, sobretudo, que uma coisa que haviam falado comigo quando eu aceitei
ser eleito presidente do Cruzeiro pela primeira vez. Eu me lembro que não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30 pessoas do meu relacionamento que me disseram isso, principalmente quem milita no futebol. Que me disseram o seguinte: foi, Gilvan, eu não vejo perfil no senhor para o senhor ser presidente de clube de futebol. Eu falei, mas por que o senhor não vê? Eu estou no futebol há tantos anos e trabalhando no futebol, no jurídico, na parte de esporte, e não sei porque. Eu tenho experiência suficiente para isso. Eu falei, não vejo perfil no senhor, porque o senhor é uma pessoa correta, direita e honesta. E presidente de clube não pode ser uma pessoa assim. Eu falei, olha, o senhor está me assustando porque eu penso outra coisa desse nosso país, para esse nosso país, inclusive. E eu acho que as pessoas corretas, direitas e honestas é que tem que começar a assumir as coisas, porque não pode deixar para aqueles que não têm vergonha, que não são honestos, que não são direitos, não, porque senão eles acabam com o nosso país e acabam com o nosso futebol também. Graças a Deus, depois que eu entrei, eu vi muito presidente assumir a direção dos seus clubes e bons presidentes, corretos, direitos e honestos, que estão fazendo boas administrações dos seus clubes. E agora me resta torcer para que as coisas no Cruzeiro entrem no trilho para frente e que, passar dessa turbulência de tentativa de desconstrução do que eu fiz, desconstruir tudo que a nossa administração fez, que não é fácil, porque os títulos vão ficar, os troféus vão ficar na galeria do Cruzeiro, mas agora eu vou poder descansar, levando a consciência tranquila de que, e vou fazer questão de fazer isso, para que isso sirva de parâmetro para o futuro. Eu vou apresentar para o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, para ele deixar registrado lá no Conselho a minha declaração de imposto de renda, feita em 2012, e a declaração de imposto de renda que eu fiz agora nesse último ano de 2017, para que todas as pessoas do Cruzeiro saibam que não aumentei um centavo do meu patrimônio. Aumentou, sim, ele pode ter valorizado o que eu já tinha, mas não foi acrescentado nenhum item a mais do meu patrimônio. Então, não me servi do Cruzeiro para levar nenhuma vantagem financeira e de qualquer motivo, de qualquer ordem. E espero que os futuros presidentes de Cruzeiro, futuros dirigentes de futebol, façam a mesma coisa. Deixem sua declaração de imposto de renda do ano que estão entrando e entreguem a outra no ano que estão saindo, para que ninguém leve vantagem do Cruzeiro. Presidente, nessa saída, o balanço que o senhor faz dos 6 anos, como é que é? Mais positivo, mais negativo? O senhor falou das turbulências, mas do presidente que entrou em 2011, com um momento turbulento também no clube, para esse que está saindo agora. Eu posso dizer para os senhores o seguinte: o ano de 2012, quando eu recebi o clube, eu tinha a certeza, por causa do clube que eu estava recebendo, dos anos anteriores, de tanta dificuldade dos anos anteriores, que eu não podia fazer uma grande administração no ano de 2012, porque não tinha como, não tinha receita, não tinha elenco. Todo mundo há de se lembrar que o ano de 2012, o jogador assim, que tinha um valor econômico maior, que podia render alguma coisa para o Cruzeiro, só existia um, que era o Montijo. Só existia um, que era o Montijo. Então, eu, através do que existia, era Fábio no gol, Montijo, eu queria montar um time para não correr, e prometi isso para a torcida do Cruzeiro, não correr o risco de rebaixamento também no ano de 2012, como foi aquele de 2011. E conseguimos, trouxemos jogadores que não trouxeram, não oneraram o clube, como foi o caso do Tinga, do Ceará, não me lembro de qual. Exatamente, que haviam sido liberados dos seus respectivos clubes e não geraram um custo para o Cruzeiro, para nós trazermos mais experiência para o nosso clube, jogadores que, como o Ceará tinha jogado num grande clube da França, Tinga tinha ganho tudo quanto é título pelos clubes que ele passou, o Borges, centroavante, que havia, inclusive, jogando pelo São Paulo, feito quantos gols no Cruzeiro, na época ele havia saído do Santos.
nós com aquilo conseguimos um elenco que não para ser campeão, mas para não correr risco de ser rebaixado, e terminamos a competição em 8º lugar. Mas quando vislumbramos, no final já de 2012, conseguimos assinar aquele contrato com a Minas Arena de exclusividade com o Mineirão, nós chegamos à possibilidade de fazer com que o nosso torcedor viesse de novo para o programa de sócio futebol, porque estava saudoso de ver jogos no Mineirão, e chegamos à possibilidade de grandes receitas de futebol no Mineirão, e de a gente poder pagar os jogadores que a gente estava trazendo apenas com credibilidade, porque os empresários e clubes que estavam colocando aqueles atletas ali, só deixaram eles vir para o Cruzeiro, porque acreditavam na palavra do presidente. Eu já era pessoa relacionada, bem relacionada no meio desportivo, e, felizmente, pude armar aquele time de 2013, 2014 e ganhar os títulos. 2015 foi o ano que nós não pudemos segurar os jogadores. Os que nós trouxemos não deram o mesmo rendimento, nem no ano 2015 e 2016. E 2016 começou também a crise financeira do país. E essa crise financeira afetou mais os clubes do que, às vezes, as empresas. Nós custamos a nos desgarrar daquela crise, e até hoje ainda estamos pagando muito dessa crise aqui no Brasil. Todo mundo sabe disso. Mas, em 2017, já remontamos um elenco maravilhoso que nos deu esse retorno de nos permitir ser campeão da Copa do Brasil, e ainda está com essa classificação muito boa no Campeonato Brasileiro, porque nós estamos aí há quanto tempo em 5º lugar, e se não fosse a Copa do Brasil, talvez a gente estivesse também disputando até o título de campeão brasileiro. Então, eu acho que a minha passagem pelo clube durante esse período, você quase que pode excluir o ano de 2012, porque foi um ano só para arrumar a casa e não para arrumar um time de futebol para disputar título. Mas, a partir de 2013, 13, 14, 15, 16, 17, são 5 anos, nós ganhamos 3 títulos nacionais, o que, convenhamos, é muito para qualquer grande clube brasileiro, porque os outros não conseguiram ganhar isso, e ninguém consegue ganhar isso no Brasil, seguidamente, dessa forma, nem os que têm uma receita infinitamente superior aos clubes aqui de Minas Gerais. Presidente, boa tarde. Você citou a questão do Rafael Sobis e a negociação com o Querétaro do México. Como que está essa situação? Eu, depois que a nova diretoria disse que estava assumindo essa negociação, eu me afastei, porque eu não quero interferir em transações que eles vão fazer, que vai vigorar na gestão deles. Não sei se eles querem ficar com o Sobis, se eles querem vender. Eu acompanhei pela imprensa, porque não tenho tido contato com eles, que eles estão dando sequência a essa negociação. Mas não quero me envolver na negociação deles, e nem posso, porque tudo que disser respeito à administração da futura diretoria a partir de janeiro de 2018 tem que ser feito por eles, mesmo que as negociações tenham que ser iniciadas agora em dezembro. Evidentemente que tem que ser iniciada por eles, conversada com eles, porque eles que vão saber o que vão querer do elenco deles de 2018. Obrigado, uma boa tarde.